Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui é o Marcos Vanderlitt. Neste áudio aqui, eu desejo falar um pouco da minha história, da minha trajetória de autodesenvolvimento. Eu, na realidade, me formei muito cedo em engenharia. Aos 21 anos eu já era certificado, diplomado em engenharia. E os primeiros anos profissionais foram tempos bastante difíceis, porque eu tinha apenas um preparo técnico, mas eu não tinha um preparo de visão de mundo, de entendimento de como é a vida, de como se relacionar com as pessoas. Enfim, eu tinha uma vida extremamente difícil. E nesse período, né, dos 21 até os 28 anos, eu realmente tinha determinadas crenças que não correspondiam exatamente à vida. Por exemplo, uma das coisas que eu acreditava era que o mundo ele era separado de mim. Então, eu estou aqui e o mundo é separado de mim. Eu não tinha a noção de que nós estamos construindo o mundo dentro de nós o tempo todo. Então, o mundo sempre se configura com o que a gente vê. Mas, para mim, eu era eu e o mundo lá fora, eu aqui, os outros lá fora, eu aqui, a esposa lá. Eu não tinha a visão da interconexão. Outra questão assim que realmente me fez trazer dificuldades era achar que a felicidade estava no futuro. Ou seja, muitas pessoas pensam que vão ser felizes no futuro, quando isso, quando aquilo, não é? E eu não era feliz no agora. Então eu vivia para um dia comprar uma casa, para um dia poder ter filhos, para um dia alguma coisa, e eu não vivia o momento presente. Então isso era fonte de sofrimento. E uma outra questão assim que eu tinha também bastante dificuldade era assim a própria desconexão da vida com o aprisionamento aos papéis. Então eu não sabia que nós criamos os nossos papéis, a nossa identidade, o nosso ego, né, como sendo assim construção mental. Então eu achava que eu era exatamente o papel, eu era o engenheiro, eu era o marido, eu era, né, uma pessoa com tais e tais características, mas eu não sabia que por trás disso tinha uma vida plena, uma vida maravilhosa, que me permitiria viver em plena felicidade. E eu não tinha essa conexão. Então eu vivia apenas os papéis, e aí, obviamente, as decepções, porque tinha expectativas, tinha apegos, tinha raivas, tinha, né, ódios, tinha necessidades de aparecer, essas coisas todas, né? E nesse período também, uma das coisas assim que permeava a minha vida era o que eu sempre chamei de jogo de culpa. Então, eu sempre achava culpados, né? O culpado era o pastor da igreja, o culpado era o meu pai, o culpado era o meu patrão, o culpado era meu cliente, né? O culpado era a esposa, e eu era a pobre vítima, coitado de mim, né? Vivia reclamando do mundo, vivia reclamando, né, das coisas, e sendo a perfeita vítima, e buscando culpados o tempo todo. E isso, obviamente, que não satisfazia a minha vida. Eu tinha realmente assim muito apego às coisas que eu fazia. Eu era extremamente orgulhoso, né? Orgulhoso do meu cargo, orgulhoso de poder fazer alguma coisa, né, profissionalmente, de ser bem-sucedido profissionalmente. E, obviamente, eu tinha assim, muitas ignorâncias também. Não é? Por exemplo, eu ignorava que o ser humano podia se autodesenvolver, que o ser humano podia evoluir, podia crescer. Eu não sabia que a gente poderia olhar para a própria mente e começar a perceber o que a mente cria, como que a gente fica acreditando nas criações da mente, né? Eu não sabia que podia melhorar meus relacionamentos. Os relacionamentos eram assim, daquele jeito, como eu aprendi, isso era uma grande inconsciência. Então, isso aí realmente foi, assim, um período muito terrível da minha vida.
Mas, aos 27 anos, eu entrei em contato com uma escola de desenvolvimento de pessoas, e ali eu fui aprendendo várias coisas que me transformaram a minha vida. Por exemplo, eu aprendi que a gente pode mudar a mente. Então, isso foi assim, uma coisa muito, muito nova para mim. Posso mudar a minha mente, posso olhar o mundo diferente, posso criar um mundo diferente. Um segundo ponto que eu aprendi foi que nós podemos viver e podemos liderar com felicidade. Nós podemos ser felizes, nós podemos ser coerentes com a vida, podemos mudar o nosso interior e a gente não precisa mudar nada externamente. O que importa mesmo é a mudança interna. Isso também foi muito, muito importante. Aprendi a não julgar mais as outras pessoas. Eu aprendi simplesmente a acolher as pessoas como são, né? E eu aprendi que cada pessoa faz o seu melhor a cada minuto, a cada tempo. Então, eu pude compreender as pessoas, entender as pessoas, pude começar a ajudá-las, né? E eu também aprendi a ser o dono da minha vida, ou seja, aprendi a me conduzir no mundo. Então, eu comecei a ter uma condução e sem mais ficar chateado, sem mais reclamar do mundo, sem mais achar culpados, mas que eu poderia realmente conduzir a minha vida com uma sabedoria, com felicidade no agora, no cada presente, independente do que aconteceria externamente. Então, eu aprendi também, por exemplo, que não há donos da verdade. Isso também é um aspecto assim, importante, porque eu sempre me achava o dono da verdade, o que eu sei, queria mudar as pessoas do meu jeito, não é? E eu caí do cavalo com isso, porque ninguém é dono da verdade. Nem eu mesmo sou dono da verdade, ninguém é. Cada um tem a sua verdade própria. Essas verdades mudam com o tempo, na medida que a gente vai evoluindo. Então, é muito importante mudar de paradigmas, mudar de visão. Tá? E eu aprendi também que quando a gente se torna um líder, com uma postura mais conduzida, uma postura mais evoluída, eu aprendi que os líderes não discutem, eles simplesmente agem, eles não se perdem em palavras, em discussões, eles têm ação. Então, ação na vida é uma coisa assim também extremamente importante, porque a gente demonstra pelas ações, a gente demonstra a nossa mudança pela postura, né, pela energia que a gente passa para as pessoas. E com o tempo eu também fui aprendendo que eu tinha ainda certos sofrimentos, mas eu aprendi uma coisa extremamente importante, tá? Que eu aprendi que um sofrimento ele sempre tem uma causa. Olha só que interessante, não existe nenhum sofrimento sem causa. E geralmente os sofrimentos que nós temos, eles são a partir dos paradigmas, a partir das crenças que a gente tem, sabe? A gente cria conflitos porque cria algo diferente do que é. E isso, sim, foi uma descoberta maravilhosa, porque eu aprendi que se eu remover a causa, o sofrimento cessa. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu pude aprender a mudar meus paradigmas, os meus conceitos, a não ser muito assim, exigente, de aceitar as pessoas como elas são, de saber negociar, de conversar, de ter uma relação de igual para igual, de eu não ficar mais preso ao passado, nem preocupado ao futuro. Aprendi que nós podemos ser pessoas que vivem o momento presente, a alegria do momento presente. Eu não preciso ser uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade está ligada com querer controlar a vida. E eu aprendi que nós não controlamos a vida. A vida tem o seu fluxo próprio, do seu jeito próprio. E eu não controlo nenhum acontecimento. O que eu posso apenas controlar é minha atitude frente ao que acontece. Eu posso ter uma atitude assertiva, uma atitude adequada, mas eu posso também não ter. E isso depende só de mim. Então,
eu aprendi a ter atitudes adequadas, aprendi a amar, aprendi a respeitar o ser humano, a acolher, a ajudar. Então, é possível fazer uma transformação profunda? Sim. Só que você precisa ser apresentado para isso. Então, eu fui apresentado para um novo tipo de vida, para uma nova postura, e aquilo acabou se incorporando em mim, porque era realmente algo que era muito coerente com a vida e que eu não sabia. Então, a grande dificuldade dos seres humanos é a ignorância da vida. Nós aprendemos muitos mecanismos na vida, nós somos condicionados a sermos assim, assado, mas nós podemos estudar, nós podemos ter uma capacidade de aprender com professores bons, com mentores que te mostrem algo novo, algo diferente, que traga felicidade para você. Então fica aqui o meu convite para que você também se torne um mentorado, que você possa aprender comigo, com o Instituto Holos. É algo muito novo, algo muito mais evoluído do que a média comum da humanidade. Então fica aqui esse convite para vocês, para você realmente dar uma capacidade, ter uma capacidade de evolução real na sua vida. Muito obrigado. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.